Olá, pessoal. Neste vídeo eu gostaria de mostrar a vocês eh, a navegação no programa. Então, eu vou reduzir aqui para a gente andar rápido. Eu gostaria de mostrar logo aqui a vocês esses botões. Já mostrei esse botão de restaurar zoom, ele aparece em vários lugares. O botão salvar arquivo, que você a qualquer momento você pode clicar e mandar salvar seu arquivo. Se você clicar, ele vai salvar seu arquivo. Ou você... Então, aqui é salvando seu arquivo. Sempre pergunta se você quer sair. Se você clicar em sair direto, ele vai salvar e sair, tá certo? E eu gostaria de falar aqui, eu tenho dois botõezinhos aqui, um de dicas e um de What's New. What's New? O que que tem de novo, né? Então, o que tem de novo? Tem de novo, ó, aqui a gente está mostrando, isso se você quiser, tiver interesse, você vê com calma depois, né? Então, você vê aqui tudo que foi feito de novo está relacionado aqui, explicadinho, certo? Para você poder saber o que que tem de novo. Eu acho legal, sabe? Não ficar perdido. Muito bem, aqui a gente pode... Olha, esse botão ir para informações sempre vai existir em todas as páginas. A lanchinha sempre vai existir em todas as páginas. Esta é a página que nós estamos, What's New. E dicas. Eu vou clicar em dicas aqui. E aqui a gente está explicando algumas coisas, né? Como o nome está dizendo, dicas. Então, primeira delas, importante, é o código de cores. Células verde, em verde. Você pode e deve clicar a qualquer momento, sem medo, é para você escrever, tá bom? Células amarelas, com letras vermelhas, sem negrito, elas estão chamando você para ir para ali. Tem alguma coisa para você ali, certo? Ou é para você colocar a informação que está faltando, tal. O amarelo com letras vermelhas em negrito, repare que é bem diferente, está dizendo que tem um erro. É um erro aceitável, mas é um erro. Essa célula vermelhona com as letras em amarelo e negrito é um erro inaceitável. Então, assim, a programação para, não continua, certo? Células azul ciano com letras azul marinho é um link, é o zoom, executa algum comando, é algo para você ali, você pode clicar, tá? É para você. Células azul ciano com letras em preto são avisos especiais. Muito bem. As cores reservadas ao produto, eu já falei isso no outro vídeo. O produto 1 sempre vai ser uma mistura desses dois azuis, ou um ou outro. Produto número 2, esse tipo de marrom. E o produto número 3, esse tipo de outro marrom. As premissas da programação. Então, o que que nós consideramos durante a programação? Esse azul aqui é dizendo para você, é assim, ó, cada instante de minha vida dedicado a este trabalho é para você, meu colega, é para você. E visa facilitar, racionalizar, organizar e uniformizar o seu trabalho. E perceba, eu mesmo, eu nunca vou poder aproveitar desse trabalho. É, eu não vou aproveitar dele. É para você, tá certo? Então, bom uso, bom proveito. E aqui, o que que eu pensei enquanto eu estava programando, tá bom? Não adianta a gente, quem tiver interesse, vai lendo. Uma observação sobre navios, nome de navios, é que numa lista de 30 mil navios sempre vai haver coincidências, sempre haverá. Então, por exemplo, aqui, ó, existe um navio de nome Icepearl, cujo código é ICE. E existe um navio de nome ICE, cujo código é CGV e etc, né? Então, o navio Linda Emília, o código dele é NIM, e existe um navio NIM, que o código é 8128 e etc. Então, eu vou voltar aqui para informações, posso clicar aqui e aqui em qualquer um desses, vai voltar lá para informações. E aqui, é, esta lanchinha nós vamos usar muito. Antes, nós tínhamos umas guias aqui embaixo com os documentos. A gente clicava nas guias e ia para lá para os documentos. Mas aí, às vezes, você queria o que você queria estar para lá, sabe? Então, para facilitar a vida, que a ideia é sempre facilitar, a lanchinha vai para todo e qualquer lugar do programa. Muito bem, nós já estamos cheios de informações aqui. Nós clicando aqui, ó, vou clicar, por exemplo, se nós clicarmos em capa, ele vai para a capa. Então aqui está a sua capa, certo? No caso, só está com um produto. A propósito, se você clicar em qualquer um desses lugares aqui, ele vai lhe levar para o lugar onde é dita essa informação. Então, exemplo, depois que você olhou sua capa, você viu que não era PP2. Você
Se você clicar aqui, ele vai voltar lá para o lugar do peer, e aí você pode alterar o seu peer. Então, vai que se fosse PP3, um exemplo. Voltando para a lanchinha, capa, tá certo? Aí você tá aqui. Então, por exemplo, não coloquei a data. Ó, se você clicar aqui, ele vai lhe levar lá para o lugar de data. Então, a tela ampliada para você já trabalhar aí, certo? Então, etc, etc, etc. Muito bem. Aqui, ó, ele estava escondido, mas aqui para cima tem aquele restaurar zoom, tá bom? Voltando, todos esses documentos são aqueles que já existiam. Então, documentos obrigatórios é o quê? A lista de documentos que você vai solicitar para o navio. O que tem de novo aqui que eu gostaria de falar com vocês? A propósito, antes de mostrar o que tem de novo, o nome que está aqui não é necessariamente o nome título do documento. Então, o título deste documento é Documentação necessária ao início da operação. Mas se a gente fosse escrever isso aqui, Documentação necessária ao início da operação, ia ficar chato. Então, no botão, a gente escreveu de uma maneira que a gente ache que é mais fácil identificar e você ir para o local, certo? Então, capa, documentos obrigatórios, a lista, né, de documentos obrigatórios, folha de ocorrência, informações de bordo, que são aquelas informações do navio, que hora chegou, lançou âncora, etc, etc. Carga programada, tanques limpos. Este documento não existia, um colega solicitou recentemente. Nós fizemos aqui esse, estou clicando nele, cliquei. Então é só para aquela história de navio se responsabilizar pelos tanques limpos. Me permitam fazer uma observação sobre é, textos em inglês. É, Ainda que nós tenhamos tido muita boa vontade sempre em fazer, algumas palavras, algumas expressões não eram adequadas. Então, neste caso específico, do termo de responsabilidade pela limpeza de tanques e linhas, o documento ao qual eu tive acesso tinha escrito Responsibility Term. No caso, quando eu vi, eu achei que não era, mas eu não me conformei somente com o que eu sabia, então fui fazer uma pesquisa, pesquisei direito, fui a fundo nesse e em outros temas. Então nada eu tirei de minha cabeça, nada neste trabalho foi tirado da minha cabeça, a não ser a programação, é claro. Mas então aqui nós entramos com palavras que elas não aparecem normalmente. Mas eu vou explicar, me permito explicar rapidamente. Então, o responsibility é quando a pessoa ela deve fazer, mas se ela não fizer, não pega nada para ela. Então, a palavra adequada, porque isso aqui é um documento que, se por acaso o tanque não estiver limpo, a linha não estiver limpa e contaminar um produto, então o navio tem de poder ser levado a fins judiciais, se for necessário. E a palavra responsibility, ela tira a responsabilidade. É contraditório, mas é. Então, responsibility, ele deve fazer, mas ele não é obrigado a fazer. Então, a palavra para isso é liability. Então, ele é obrigado a fazer. E um termo, ou a palavra em inglês que estava term, é, quando você fala algo. Você falou, e tem um outro termo que também poderia aparecer na primeira pesquisa, seria statement. Statement é quando você fala. Você diz, falou, está falado, mas aquilo não lhe implica nenhuma responsabilidade jurídica. Então, como isso aqui é um documento oficial, eu fui buscar em documentos oficiais os termos oficiais, as palavras oficiais. Então, aqui e em outros lugares, quando vocês extraírem uma palavra, antes de apagar, se quiser, dê uma pesquisada, dê uma procuradinha, porque nós pesquisamos muito, tá certo? Até mesmo aqui, ó, uma palavra assim, quando ele fala que ele é I hereby declare I am fully liable, ele tem que ser liable, ele não pode ser responsible, certo? Da mesmo jeito que responsibility, ele só tem a obrigação de fazer, mas se não fizer, não dá nada. Se ele for responsible, ele deveria ter feito, mas se não fizer, tá tudo bem também, tá certo? Então, me permitam e desculpem essas observações, mas aqui em alguns lugares eu me vi obrigado a ajustar os termos, tá certo? Voltando cá para a nossa navegação rápida, tanques limpos foi esse, relatório de pressão. No relatório de pressão é importante nós irmos lá para mostrar a vocês o seguinte, ó, amarelão com vermelho, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado, ele precisa de uma atualização, não tem esse produto lá, não tem uma gasolina lá,
nós não dissemos que tem uma gasolina, certo? O que tem lá é um QAV. Muito bem. Aqui, ó, o verdinho, nós temos a opção aqui de colocar a data inicial e a hora inicial. Quando você colocar esta data, ele vem para cá e coloca a data aqui, e essa sua hora inicial, ele também traz para cá. E aí ele vai fazer o seguinte: 21 horas, é de hora em hora, não é isso? 21, 22, 23 e a próxima, 0 hora do dia seguinte. Sempre vai fazer isso. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 23 horas, ele colocaria aqui, ele vai ajustar aqui, ó, já ajustou. 23 horas do dia que eu falei que é, dia 26 de novembro, o horário seguinte é 0 hora. E eu coloquei 25 espaços, né? Porque para dar chance de uma operação que dure um dia, ainda ter tudo. Mas geralmente a gente acaba imprimindo mais de uma, né? Muito bem. Voltando à lanchinha, foi para dizer que você pode alterar isso aqui, ó, a qualquer momento. Voltando para a lanchinha, relatório pressão, este documento acompanhamento não existia. Documento acompanhamento não existia. Eu criei, eu achei que pode ser interessante para nós. O que que tem neste documento? É um documento para você entregar ao navio, dizendo ao navio que sempre, no caso atualmente, às 5 e às 17, nós vamos pedir as seguintes informações. Por que isso? Porque às vezes a gente vai pedir informação para o navio, aí se nós pedirmos todas, olha, eu quero quantidade descarregada, quantidade restante, vazão, previsão de término, calado de saída, deslocamento, o cara fala, para aí, deixa eu pegar aqui. Mas se a gente for pedir uma de cada vez, aí o cara, pô, sabe? Então, o navio, já sabendo que nós sempre vamos pedir essas informações. Aqui ó, está achorado, por quê? Porque lá na nossa página inicial nós só colocamos produto um e produto 2, certo? Ou, perdão, só colocamos produto um. Se nós quisermos, eu vou clicar aqui, ó, ir para informações, vocês vão ver aqui, ó, só tem esses produtos aqui. Então, se eu quiser colocar aqui, ali foi diesel, colocar uma gasolina, a operação, eu devo sempre dizer qual é a operação, vou dizer que é uma carga de claros. Aqui eu vou dizer que é um. Que produto? Eu vou dizer 6NQ, nafta. Nafta, e eu vou dizer aqui que é uma descarga de claros, inclusive naftas. Nafta rodou, lembra? Muito bem. Voltando lá aqui, o barquinho aqui, a lanchinha, e nós estávamos lá em acompanhamento. Aquilo que estava achorado já está mostrando aqui, porque são informações que mudam de um produto para outro. As que não mudam, que são calado de saída e deslocamento, elas são únicas para todos os produtos aqui, tá vendo? Se você vai usar ou não vai usar esse documento, não sei, é com você, mas é, eu acho que pode facilitar a vida. E aqui você, célula verde, ó, sempre pode mudar. Então, você pode mudar esses horários aqui. Se você quiser, você pode tirar, ele vai ajustar aqui automaticamente, sempre às 17. Ou se você colocar aqui de novo os 5, se você tirar o outro horário, vai ser sempre 5. Se você apagar os dois, aí ele vai lhe dizer que isso está errado. Você tem de preencher pelo menos um dos dois horários. Tá certo? Então, isso vai ser qualquer horário. Eu botei aqui 4, sempre às 4. Mas você vai colocar os horários. Eu vou deixar aqui já no padrão que nós utilizamos. 5 e 17, tá certo? Muito bem. Indo lá para o próximo documento. Próximo documento, o recibo de amostras, de sempre, está aqui, aquilo que já existia. As células verdes nós podemos editar, que são os números dos lacres. Nós temos botões aqui para facilitar a vida. Esses números aqui, eu tenho a mais. Eu saí escrevendo aqui número em todas as páginas. Tem 3 páginas, que é o máximo que nós vamos conseguir utilizar. É, Nós podemos também mandar limpar os lacres da folha 1. Na folha 2 tem limpar os lacres da folha 2 aqui, certo? E ele está reclamando aqui a propósito, para corrigir o produto número um. Na verdade, existe um produto, ou a gasolina, mas estava faltando atualizar. Muito bem, eu vou mandar limpar os lacres aqui, que eu botei esses números só para nós vermos aqui, tá certo? E aí você pode digitar o número dos lacres, ou, se você preferir, você pode imprimir e colocar o número do lacre à mão. Eu acho mais adequado o número do lacre à mão. Aqui do lado, se você marcar aqui,
Então, se você marcar aqui, ele não vai aparecer esta linha. Eu estou clicando aqui, ele ainda não sumiu porque eu não dei o Enter. Vou dar o Enter, então esta linha vai desaparecer. Este amarelo é para lhe dizer que você modificou isso aqui, tá certo? Eu vou apagar e ela volta. Voltando para a nossa lanchinha, a propósito, essas cores aqui foram por tipo de documentação. Aqueles documentos obrigatórios no trabalho com navio estão aqui nesse creme. Acho que essa cor é creme, né? E essas cores aqui, cinza, são relativas a combustível. Então, a carta de combustível seguro está aqui, as informações do bunker, que eu vou lhe mostrar, mas a gente vai ter um vídeo exclusivo sobre isto, e a carta de fornecimento de bunker. São coisas diferentes, né? Então, combustível seguro, eu cliquei. Aqui a carta de combustível seguro, que você, alguns documentos você tem a opção de colocar português, inglês ou bilíngue. Alguns estão somente em bilíngue, outros somente em uma língua ou outra, por causa de espaço físico, simplesmente espaço físico na folha. Então, aqui, se eu ajustar o zoom aqui, só para clicar aqui, barquinho novamente, informações de bunker. Nós vamos voltar na tela inicial, vou clicar só para você ver o que que é aqui nas informações de bunker, mas nós não vamos fazer. Isso aqui é um vídeo exclusivo para isso, tá bom? Cliquei na lanchinha novamente, a carta de fornecimento de bunker está aqui, e no mesmo vídeo que nós falarmos daquela informação do bunker, nós vamos falar desta carta. Esse botão atualizar, ele, se a gente clicar aqui, ó, ele atualiza, as informações foram atualizadas com êxito, mas a gente vai ver depois. Tem uma tabela de conversão de densidades. Se a gente clicar aqui e a gente vai para uma tabela de conversão de densidades e volumes, é bem interessante esta tabela, tá bom? Ah, e vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu vou clicar aqui em restaurar zoom, ele vai para a tela inicial e aí nós vamos. Queria lhe mostrar o seguinte: em todos os produtos, no lugar onde você vai colocar as quantidades, tá vendo essas setas aqui? Essas setazinhas, elas vão levar para aquele mesmo lugar de conversão. Então, suponha que você tinha uma quantidade, você tinha quantidade ambiente, que vai botar 20, ou você quer fazer qualquer espécie de conversão, você clica aqui e vem para esta parte de conversão de densidades e volumes, tá certo? Lanchinha de novo, para nós vermos todos os documentos. As etiquetas para navios, nós vamos pular aqui um pouquinho, viu? A etiqueta para tanque de terra, os avisos. Esse aviso era um documento que eu vi a portaria entregando. Eu achei que o layout não estava muito adequado. E eu procurei fazer um layout mais parecido com as nossas cartas. Então, o que tem aqui são as informações que, se o navio souber, vai ser bom. Qual é o canal, que nós vamos. Isso aqui já está na carta inicial, mas tinha lá no documento da portaria, eu deixei. Então, para baixar terra, é obrigatório enviar antecipadamente a lista de tripulantes para o e-mail, tal. Os pedestres não podem andar no pier e etc, certo? Tem algumas notas aqui sobre relativo ao transporte. Esse aqui está reclamando aqui um pouquinho, preencha os dois horários, porque aqui está apagado. Ó, verde você pode digitar à vontade. Então aqui é só para dizer, ó, não há transporte regular entre 0 e 7 da manhã. Não há transporte regular. Essa mensagem aparece aqui, ó. Não há transporte passageiro entre 0 e 7, a não ser em caso de emergência ou se agendado. Isso você pode mudar, certo? E não há transporte em horários fixos também. Às 12, o que tinha no documento que eu peguei da portaria, que não tinha transporte nos horários regulares às 12, às 19, às 21. Isso você pode mudar perfeitamente. Aqui, ó, não há transporte passageiro entre 12, 19 e 21. Se você apagar qualquer um desses aqui, ele vai corrigir a frase automaticamente. Então, não há transporte às 12 e 21, sabe? E aí, eu vou botar o mesmo horário, só para o documento ficar pronto aqui do mesmo que estava, do mesmo jeito que estava antes. Se você, e ainda tem espaço para colocar um outro horário aqui, se for necessário, ele ainda tem horário aqui, ó, na transporte regular, às 12, 19, 21 e 22. Mas o que tinha na portaria era isso, tá certo? Esse e-mail, como pode ser que ele mude, ele está em verde aqui também, você pode mudar. O rádio, se você quiser, você pode alterar estes canais aqui, eles já são colocados de acordo com o pier em que você está. Está no PP3, o canal fica, é o canal 13, não é isso? Mas se por qualquer motivo você mudar, tem os canais aqui que você pode mudar. Então suponha que você quer colocar o canal 9, ele vai trazer aqui para o canal 9.
a título de informação, toda vez que você sair desta página, quando você voltar, para não ter risco de ficar com a informação errada, isto aqui é apagado e volta para zero, certo? Então, se a gente sair, nós vamos lá em informações. Quando nós voltarmos, aquilo dali vai estar apagado. Foi nos avisos, né? Então, aquele ali apagou, tá certo? Aí, se você sempre a ideia é não ter uma informação equivocada. Muito bem. Horário de amostragem, está legal. Olha, eu procurei aperfeiçoar bastante isso aqui. Então, aqui começa aqui, ele lhe oferece as opções da operação número um, operação 2, operação 3, ou recebimento, porque a gente também ajeitou isso para recebimento. Então, suponha que na sua carga de claros, nem vou botar o load on top, porque, né, o carga de claros aqui, que é a operação 2, ele já era para trazer a quantidade, então vamos lá olhar. Então não tem uma quantidade aqui e lá. Vamos ver? Vou aqui em informações. No produto 2, ó, não tem uma quantidade, por isso ele não levou. Então eu vou colocar aqui 25.000 metros cúbicos, dei meu Enter e vou voltar lá para o horário de amostragens. Cliquei. Ele já trouxe aquele 25.000 aqui. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Você teve um horário, qualquer que já passou, então agora são 23 horas. Então, nós podemos dizer que às 23 horas, a propósito, para facilitar a vida, você não precisa nem deve escrever dois pontos, ponto qualquer coisa, para facilitar, escrever aqui, ó, HH, HH, que já é a hora. Dá seu Enter, ele já conserta para você, coloca os dois pontos, o volume movimentado na medição anterior. Então, a sua operação que é carga, sua carga de 25.000, às 23 horas, tinha quanto? Tinha 16.000. Você dá Enter. E qual é a vazão? A vazão, você estava com a vazão de 500, 200, 500. Vou dar Enter. Ao dar Enter, ele já vem aqui. Muito bem. Às 23 horas, já tinha passado 16.000. Ok. Então, ó, os 60% foi com 15.000. Então, o entendimento que isto tudo já foi amostrado. Então, já foi amostrado, tá vendo? Está dizendo para você que foi amostrado. E quando essas aqui foram amostradas hoje, e houve uma amostragem ontem também. Os 5% foi ontem, às 17h30. As próximas amostragens vão acontecer quando? Amanhã, às 4h30, às 4h30, às 7h e às 12h. A gente também coloca aqui final, a gente sabe que isso muda muitas vezes, mas é uma previsão. Nesta coluninha verde, se você quiser, porque obviamente, olha o que que tem escrito aqui. 5, 20, 25, 40, 50, 60, 75, 80, 90 e final. Em nenhuma operação nós amostramos isso tudo. Então você escolhe o que você quer que lhe interessa e o que não lhe interessa. Então você vai amostrar, por exemplo, o 20% você não quer. Então você escreve seu X e Enter. Aqui o X e Enter, certo? Ele já não aparece esta informação. O volume a gente deixa aparecendo porque eu considerei que é adequado aparecer esse volume aqui. Então 40% eu também não quero, 40%. Ele não aparece esta. 60% também não. E 80% eu não quero que apareça. E eu quero que apareça somente o quê? 5, 25, 50, 75 e 90. Lembra que eu falei que tinha duas opções aqui disso aqui? Uma das opções é o seguinte: você pode dizer que está começando agora. Então, qual foi o volume? Começou agora. Suponha que agora sejam 23 horas e começou agora. Qual é o volume movimentado, já que começou agora? Zero. Muito bem. Quais vão ser as amostragens que vão acontecer? Então, o 5% vai acontecer amanhã, 1h30, o 25% amanhã, às 11h30, e as próximas amostragens no dia 3, às 0h, no dia 3, 12h30, no dia 3, 20h, com final previsto para o dia 4, a 1h. Então, isso aqui, a gente teve um... Acredite, deu trabalho isso aqui para ficar tudo muito ajustadinho. Existe também uma outra coisa que nós podemos fazer, que agora são 23h45. Eu posso dizer, por exemplo, que às 23h50 a minha operação vai começar. Eu sei que vai começar, eu posso colocar aqui já um horário à frente do que o atual. E surge uma mensagem dizendo
que a hora informada é maior que a hora atual. O sistema entende que seja uma previsão e poderá informar horários retroativos para amostragem, é claro, né? Então, se às 23 horas vai começar, então, quando serão as amostragens? Amanhã às 12h20 será a primeira, depois às 12h20 e assim sucessivamente, ok? Rapidamente, vamos lá ver as etiquetas de navios, porque nós teremos capítulo exclusivo somente para as etiquetas. Então, lá nas etiquetas para navios, é, nós utilizamos assim em preto e branco, né? Tons de cinza. Mas se nós quisermos, é possível, elas também podem ficar em colorido. As etiquetas para o navio estão configuradas, olha aqui, em inglês. Caso, eu não sei se vocês lembram, mas na versão que está rodando, anterior, né, 213, a versão era parcial, nem todos os itens estavam em inglês, e nessa está completamente em inglês quando for solicitado para ser em inglês. Se for solicitado para ser em português, ela estará somente em português. Essas, como eu já disse, todas essas palavras, esses termos, eles foram todos retirados de normas, de material internacional. Então, nada, assim, em termos de tradução, de versão para o inglês, foi retirado simplesmente da minha cabeça, tá certo? Então, isso aí, eu tive muito cuidado com isso. Além dessas etiquetas aqui, de navios, tem as etiquetas de tanque de terra, também, que elas também podem ser coloridas, se você quiser só tirar aquele X ali, elas ficam coloridas também, ou coloca o X novamente e elas voltam em preto e branco. E nós vamos ter um capítulo somente sobre isso, certo? Voltando aqui para a página inicial, eu desejo que tenha sido bom esse vídeo para vocês. Saiu muito mais longo do que eu pretendia, mas é o que se pôde fazer, tá certo? Então a todos, saúde, paz e felicidade.